que competências farão diferença para o profissional dessa quarta revolução industrial que está batendo aí na nossa porta e que abrange a indústria 4.0, a conectividade, a automação e a internet das coisas? As respostas para esta pergunta é o que você acompanha agora no Estado de Excelência, que tem o apoio da FECOAGRO, da ENGIE, da Fiesc, do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, do Cicobi e da Avan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. No programa de hoje contamos com a participação do professor Gretz, um dos palestrantes mais requisitados no mercado brasileiro de conferências. Com 2 graduações no currículo, História e Administração de Empresas, professor Gretz trabalhou em grandes empresas como diretor de recursos humanos e exerceu cargos de liderança em programas motivacionais para a qualidade, até tornar-se um dos 10 palestrantes mais contratados pelas empresas brasileiras, segundo pesquisa da revista Exame. Suas palestras, como ele próprio define, são em 4D: dinâmicas, divertidas, diferentes e direcionadas conforme o briefing do cliente. Já apresentou mais de 5.000 palestras no Brasil e no exterior, atingindo mais de 1 milhão de pessoas. Professor Gretz também é escritor. Escreveu 14 livros. Um deles, Voando como a Águia, já foi editado no Brasil, na Itália e em Portugal. Atualmente dirige sua própria empresa, que é especializada em programas de produtividade, qualidade, vendas e excelência de serviços através de pessoas. Professor Gretz, como foi o seu início como palestrante? Eu morava no interior de São Paulo, meu pai era agricultor e eu era feirante. Colhíamos a lavoura, o produto na terça e na sexta e vendíamos nas feiras quarta e sábado. E lá que eu comecei a me comunicar com as pessoas, porque você veja que numa feira tem 4 ou 5 bancas com tomate da mesma cor e pelo mesmo preço. Então eu precisava fazer com que as pessoas chegassem até a minha banca. E ali eu comecei a me comunicar. Quando eu fui para São Paulo, para sustentar os meus estudos, eu comecei a dar aula de história, mesmo sem ainda ter a faculdade, porque eu gostava de histórias. Quando a minha professora do primário, eu tinha 7 anos, disse assim: Zé Roberto, meu nome é João, mas ela chamava de Zé. Zé Roberto, hoje vamos contar uma história do Cabral, que naquele tempo o Cabral ainda tinha descoberto o Brasil, hoje a gente sabe que não foi bem assim. Quando ela contou aquela história, Raimundo, eu falei, é disso que eu gosto. Aí eu comecei a lecionar história, depois fui trabalhar na Volkswagen e lá um diretor descobriu que eu tinha esse talento de comunicar através de histórias, através de toda a minha empolgação. E ele falou, a Volkswagen tem milhares de funcionários, eu gostaria que fizesse uma palestra de qualidade para os funcionários. E ali eu comecei a fazer as minhas palestras e um dos diretores me conheceu, me convidou para trabalhar na empresa dele e aí começou minha atividade como palestra. Quase há 35 anos fazendo palestras por todo o Brasil. Mas não é uma carreira que eu me preparei, foi acontecendo de acordo com como as pessoas foram avaliando o meu potencial. E enquanto eu encontrei uma senhora no aeroporto outro dia, falou para mim, faz 30 anos que eu assisti você. E ela me deu um elogio, falou que eu estava igualzinho. Eu não pude retribuir o elogio por uma questão de ética, mas eu dei um livro para ela e ela me contou histórias. Ontem eu fiz uma palestra para uma pessoa que me assistiu há 20 anos atrás, porque eu ilustro a palestra com histórias, e quem conta história esquece, mas quem ouve nunca mais esquece. Professor, e nesses 30 anos como palestrante, que fatos pitorescos já aconteceram em suas apresentações? Eu estava fazendo uma palestra na Ilha de Itaparica, e era um cliente que terminava na quarta evento, e outro começava na quinta. Eu saí e fui conhecer a linha verde, imaginando que quando eu voltasse no dia seguinte, o cliente da quarta já tinha ido embora, mas estavam lá ainda o pessoal do staff. E eu cheguei a fazer para outro cliente. Quando eu fiz e quando eu saí, tinha 2 táxis me esperando e tinha 2 aviões no aeroporto, porque lá tem aquela ilha que se atravessa. Que saia justa, Raimundo, eu não sabia qual eu pegava. Então, a gentileza deles foi uma coisa assim que eu nunca mais esqueci. Outra coisa que eu nunca mais esqueci, que eu não posso contar até o fim, mas quem está nos assistindo vai entender. Eu
terminei uma palestra, dei intervalo, eu precisava ir no banheiro, fazer o número 2, e quando eu entrei no banheiro correndo, aquele banheiro antigo, longo, o vaso estava assim a uns 3 metros, e a hora que eu fui fechar o trinco caiu, e eu fiquei sem poder fechar a porta, segurando com o ombro, e o pessoal querendo entrar, e eu olhava o vaso, e ali eu falei, poxa, eu falo sobre a criatividade na minha palestra, agora também tem que ser criativo. Só vou encerrar a história dizendo que eu olhei de longe, eu vi uma apazinha perto do vaso. E aí o restante, então, fica a criatividade de quem está me assistindo. O professor falou também qual o segredo para motivar as pessoas. Motivação é uma porta que abre por dentro. E o que faz abrir essa porta? É quem lidera. Uma das coisas que abre a porta da motivação é desafio. O ser humano ama desafio. Fizeram uma pesquisa, salário está em sexto. Em primeiro lugar é desafio. E tem pessoas que pegam aquela frase que depois dos 70 anos é canseira e fado, que acho que foi Davi, foi Salomão, não foi? Foi Moisés que disse isso no Salmo 90, e depois que ele disse isso, ele voltou para o Egito, ministrou 10 pragas, saiu com 3 milhões de hebreus andando pelo deserto, chegou até o Monte Nebo e chegou com 120 anos. Ou seja, quem disse que 80 era canseira e enfado, chegou aos 120. Por quê? Porque tinha um desafio. E a segunda coisa que abre a porta que motiva o ser humano é elogio. E uma coisa, elogiar em público e dar bronca em particular, não ao contrário. Nós temos que elogiar as pessoas. E a terceira coisa é reconhecimento. O ser humano gosta. Você pega até um gato, passa a mão no gato, na metade das costas do gato ele já está com o rabinho duro, que é aquilo. Ele gosta, ele está agradecendo. Então, meu amigo, você que é gestor, na casa, para os filhos, em qualquer segmento, na família, onde for, você não motiva ninguém. Você pode estimular que ele abra essa porta. Professor Gretz, de modo geral, as pessoas conquistam uma vaga no mercado de trabalho pelas suas aptidões e competências. Mas, para se manterem no emprego, elas precisam de algo mais. Esse algo mais chama-se atitudes. Quais atitudes profissionais as empresas mais valorizam? E a atitude mais importante é a atitude da determinação, da superação, do entusiasmo, da motivação, de querer fazer, de querer acertar, de querer somar. É isso que faz a diferença. Por isso, quando tem uma redução de quadro, as pessoas às vezes têm vergonha de que for demitido, porque a sogra fala assim, se mandarem embora porque você era o pior. Não, sogra, foi uma redução de quadro, não, tenho certeza. Por quê? Porque a gente sempre tem essa insegurança, porque quando uma empresa tem alguém que tem entusiasmo, que é determinada, que luta pela empresa, que veste a camisa da empresa, a empresa não vai se desfazer dessa pessoa, vai achar sempre algum local para poder acomodar essas pessoas. É evidente, Raimundo, que tem momentos que a empresa faz ajustes e pessoas excelentes também estão no mercado que foram despedidas, mas na maioria das vezes as pessoas têm que ser avaliadas sempre pela sua determinação, pelo seu entusiasmo, pela sua perseverança, pela sua disciplina e pela sua motivação. Nós falamos sobre atitudes desejáveis, Sim. Mas também há as atitudes indesejáveis. Quais são elas, professor? Lá no interior de São Paulo tem um ditado, o sujeito é cheio de 9 horas. E eu fico imaginando o que quer dizer esse ditado, sabe o que eu acho? É aquele cara que não chega às 8, chega às 9, e sempre tem uma desculpa. Né? Que, eu me atrasei por causa daquilo. Então, a pontualidade, se é às 8, é 8. E quero colocar também, para quem trabalha em 2 turnos, que é muito importante, você tem que chegar um pouco mais cedo e conversar com o seu colega que vai sair. E não passar pela portaria e fazer assim, hoje. Não, você tem que ter esse entrosamento. Então, a pontualidade é muito importante. E quem é de liderança tem que chegar um pouco mais cedo para pegar o trabalho do seu colega. E omissão. Não fui eu que fiz, não estou sabendo, né? É muito comum isso aí. Quem é que errou? Porque às vezes tem empresa, quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. E quem não trabalha, não erra. E às vezes esse que é promovido. Então gera uma situação de, eu não vou me arriscar. Então precisa que a liderança valorize muito mais a iniciativa. Quando o cliente me liga, eu retorno. Essa semana eu retornei para um cliente. Aí liguei, foi assim, 1 para marketing, 2 para vendas, 3 para compras. Será que aquela pessoa que me ligou, que pediu que eu retornasse, não sabia que eu ia ligar e ia ter que ouvir esses números, esperar o 9, que é atendente? Aí quando a 9 atendeu, eu disse, eu sou o professor Gretz,
estou retornando para Marcela. Ela me disse, qual das 3 Marcelas? A Marcela não sabe que tem 3 Marcela e não sabe que eu vou ver esse número. Eu estou usando o nome Marcela porque é um nome que eu acho muito lindo. Se eu tivesse 2 filhas, a segunda ia ser Marcela. Então, as Marcelas que estão me ouvindo, tomam como elogio. Mas ela não sabia. Quer dizer, está totalmente diferente. Quer dizer, o corpo vai à empresa, mas a mente fica pelo caminho. Então, esse comprometimento que nós precisamos. O maior motivo da não identificação e que leva é as não ser comprometidas. E quando se fala em comprometimento, eu vou contar uma história. Eu fui agricultor, contei para você antes. Eu descarregava toras de madeira e sempre vinha um vizinho me ajudar. Ele colocava a mão na tora e ficava assim, Aí um dia eu botei, falei, esse cara está gemendo. Eu tirei a minha mão da tora, Raimundo, a tora quase me esmagou. Ele gemia, mas não fazia força. Então, esse é o recado que eu trago para todas as pessoas. Só gemer não adianta. Tem que fazer força. O que é força? Você tem que estar comprometido com os objetivos da empresa. Ter orgulho. Tem pessoas que quando estão numa festinha de churrasco, alguém pergunta, onde é que você trabalha? Onde? Ele não quer falar. Então, se você tem vergonha de onde você trabalha, né? Já viu pessoas falar assim, o meu filho quando crescer não vai trabalhar aqui. Como assim? Quer dizer, então você tem um ambiente de trabalho que você acha que o seu filho não quer trabalhar aqui porque o ambiente não é bom. Você acha que tem um outro pai numa outra empresa criando um ambiente para o filho dele e para o seu? Não. Você tem que se orgulhar da sua empresa e criar um ambiente, um ambiente de fofoca. Existe muito isso. Eu conto uma história que lá do Sócrates, o grego, que quando você fala uma coisa de alguém, primeiro passa na peneira. É verdade? Segunda peneira, estou falando com amor. Terceira peneira, procede. Se você usar isso aí, você então elimina um monte, porque a fofoca, a intriga, isso aí é uma das coisas que minam mais a qualidade. E quando alguém se destaca, já coloca apelido. Então você que está se destacando e que não pode se impressionar com os apelidos, porque a pessoa tem medo de que você se destaque, coloca um apelido pejorativo para você implodir e ficar junto. As pessoas que fizeram a acusação comigo, porque eu sou uma pessoa muito solícita. E o solícito recebe o nome de puxa-saco. E quem fez piada comigo ficou até hoje e eu cresci na vida. Porque eu sou solícito, eu faço o coração. Professor Gretz, muito se fala em iniciativa, liderança, criatividade como características ideais de um bom profissional. Ocorre que algumas empresas são tão conservadoras que não abrem espaço para esse tipo de profissional. Quer dizer, pela sua experiência, o que o senhor observa de distante entre o que se fala e o que se pratica em algumas empresas? Fui fazer uma palestra numa empresa e eu uso música nas minhas palestras, né? E o corredor, assim, ficava a sala dos donos da empresa, os senhores de idade. E aí a minha cerimônia foi, professor, nós vamos ter que usar o som bem baixinho para não incomodar os acionistas. Então isso é muito comum, às vezes, querer que a gente se adapte. Eu me adapto, né? O cliente colocou, hoje é um som bem no fundo. Mas é muito importante que as pessoas saibam em que modelo de empresa vão trabalhar. Por isso você, quando vai procurar um emprego, também se você tem um perfil mais expansivo, você tem um perfil, então, mais envolvente, às vezes tem empresas que você vai ficar frustrado e que você não vai conseguir se dar bem. Então, você também teria que avaliar, porque a gente sempre pensa que a empresa está nos avaliando. Mas nós também temos que ter essa avaliação. Em que ambiente que eu vou trabalhar, como é que será essa empresa. Porque a coisa mais triste que tem é pessoas que trabalham anos e anos e descontentes, ficam frustradas. Eu tenho amigos que trabalham em órgãos públicos, fizeram aquele concurso, e aí fica amarrado no emprego, e lá no final da vida fala, eu queria ser médico, eu queria ser engenheiro, eu queria ser um dermatologista, e ficam pessoas amargas. E infelizmente, quem vive com essas pessoas sofre muito. O mundo vive a era do medo como organizador social. Esse sentimento e a desistência matam mais sonhos do que os próprios fracassos. O medo é aquilo que mais breca as pessoas e incomoda as pessoas. Quer dizer, e uma das coisas que a pessoa tem mais medo é de não ser reconhecida. Jesus, quando foi lá em Nazaré, não o reconheceram como filho de Deus e ele disse, os profetas não são reconhecidos na sua cidade. Então, o que mais frustra
a dona de casa, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso colaborador e as pessoas, os nossos clientes, é não ser reconhecido. O reconhecimento é a ferramenta mais forte. Quantas vezes você acha que a minha esposa puxou a linha e saiu o botão? E ela colocou o botão de volta, mas eu não sei. E nela colocou uma placa na porta de casa, hoje arrumei 3, 4 camisas para você. Então existem pessoas que estão na retaguarda e que nós desconhecemos que fazem por nós, que trabalham por nós. Uma senhora cozinhava para os filhos há 35 anos. E nunca ninguém falou nada. Um dia chegaram para jantar, só tinha capim na mesa. Aí a nora mais velha disse: capim, sogra? Foi, é capim. E eu cozinho para vocês. Há 35 anos. Nunca falaram nada. Eu pensei, quem sabe come capim também. Então, o elogio é uma coisa muito importante, que é o reconhecimento. Além do reconhecimento, outro grande anseio da condição humana é a liberdade. Há outros, como a realização profissional e a tal da felicidade. Mas felicidade não é uma questão de merecimento, não é algo que você conquista ao final de um esforço premeditado. Já a realização profissional, sim. Você pode conquistar a realização profissional ao fim e ao cabo de um esforço premeditado. Que dicas o senhor dá para alguém que deseja ter sucesso na sua carreira profissional? Uma coisa muito importante é que ele cria um comprometimento com aquilo que está fazendo. Já falamos aqui, cria um comprometimento e que ele esteja motivado e que ele esteja também entusiasmado com aquilo que ele está fazendo. Porque ele tem que se conectar com a sua equipe. O sucesso de uma equipe está ligado em quem faz a gestão. E hoje a gente faz muitas vezes, se culpa as pessoas, mas é o gestor. É a cara do gestor. Então, você que é de liderança precisa sempre estar acompanhando as pessoas, vendo, destacando e se conectando. Eu acho que a coisa mais difícil que tem hoje é a pessoa se conectar. No ramo de palestra é assim. Nós vamos fazer palestra para 1000 pessoas, você tem que estar conectado. Não é a plateia que vai trazer energia para você, é eu que vou passar energia para as pessoas, é eu que vou passar entusiasmo. Então eu tenho que estar bem. E esse estar bem, aí passa pela atividade física, passa pela alimentação, vida equilibrada, atitude, são tudo fundamentais para que a pessoa... Essa ideia que eu falo de ter entusiasmo não é um botão, eu vou ter entusiasmo. É o dever de casa. Porque uma das coisas que me preocupa hoje é as pessoas dormem pouco. E quem dorme pouco não é produtivo no dia seguinte. Tem empresas americanas agora que estão dando prêmios para que, quando o funcionário consegue provar, não sei como, que dormiu 8 horas por noite, durante um mês, ele ganha brindes. Porque essa pessoa vai mal dormida e lá ainda fica no WhatsApp. Você viu que tem gente que vai no banheiro, fica no banheiro 10 minutos, não aperta a descarga, porque ele até esqueceu o que foi fazer, porque ele fica lá no WhatsApp conversando, que é uma coisa que logo, logo as empresas vão começar a rever, porque você fica assustado com as pessoas, você vai conversar com alguém, comprar alguma coisa, a pessoa não está focada em você. Porque está fora da realidade. Então, os palestrantes também, às vezes, começam a falar na frente, voz baixa, com pouca luminosidade. O pessoal de trás fica tudo, perdeu o foco. Então, o foco é uma coisa muito importante. Tem que estar focado. Onde você está? Professor Gretz, nós vivemos hoje um momento de extrema competitividade no mercado. Nesse cenário, quais são os fatores de crescimento que têm efeito prolongado nas empresas? Primeiro é meta. E meta não se coloca em mês, bimestre ou trimestre, é data. Temos que deixar bem claro a meta. Não adianta você dizer para um funcionário no dia 10 do mês que vem que não atingimos a meta esse ano, esse mês. Então a meta tem que ficar bem claro. Meta, estratégia, visão de longo alcance. Eu costumo dizer, uma frase que eu criei que diz o seguinte: mesmo em momento de crise, alguém vai fazer melhor. Tomara que não seja seu concorrente. Então, a estratégia, visão de longo alcance, foco, planejamento. Mas por que os planejamentos não funcionam? Porque as pessoas fazem um planejamento atrelado a um dólar de 4. Aí o dólar vem para 3,2, ele fala, o planejamento está desatualizado. Então, o planejamento só funciona se ele for atualizado sempre. Eu nunca fui numa reunião, nesses anos, fazer palestra, que alguém pegasse um planejamento do ano passado. Não, é sempre um planejamento novo.
Mas por quê? Porque se não for atualizado, ele deixa de ter importância. Agilidade, velocidade, determinação, motivação, entusiasmo, são palavras fundamentais, são as atitudes que fazem a diferença. E eu vou contar uma história para você, porque eu fui agricultor. Então, eu plantei feijão em 3 estágios. Vou representar aqui. Você bate aqui, abre e joga a semente. E fecha, e pisa em cima e fecha. Já era difícil para mim, porque a semente que cai fora não cresce. Aí depois meu pai comprou uma maquininha de plantar. A maquininha bate assim, ó. Tetec, 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 você vai plantando. Se você não bater fundo a máquina, o feijão não fica no fundo e não nasce. E hoje como é que está? Hoje tem uma plantadeira que faz 5 linhas ao mesmo tempo. Mais um senhor, eu faço muita palestra para agronegócios em Mato Grosso e Goiás. Ele falou que contratou um consultor americano porque ele queria produzir mais milho. E fez conforme o consultor mandou. E não produziu o que o consultor prometeu. Daí ele ligou para o consultor falou, não, planta de novo como eu mandei. E chamou o consultor quando a roça estava espigando, quando o milho começa a soltar aquela boneca aqui. E veio. E começaram a andar de carro pelo meio da fazenda. De repente esse consultor falou assim, para. Meça um hectare e conte quantos pés de milho tem. E ele contou e faltava 25% do que era previsto. O rapaz que cuidava da colheitadeira, quando viu especificado aquela quantidade, falou, não, vai amarelar, não vai dar. E ele colocou do jeito dele. Em síntese, do tempo que eu plantava feijão assim, que eu plantava com a máquina, e hoje está plantando, tudo está atrás do quê? Da atitude das pessoas. Em tudo que nós falamos aqui sobre tecnologia, tudo está amarrado nas pessoas, na vontade de fazer certo a primeira vez. Bom, já que o senhor citou a agricultura, que avaliação o senhor faz do agronegócio catarinense e brasileiro? E qual é a importância desse segmento para a riqueza do Brasil? Olha, eu tenho feito muitas palestras para agronegócios e todo local que eu vou, as pessoas estão comemorando. Porque eu acho que o agricultor, ele é muito disciplinado. Ele faz a sua lavoura conforme determina. E mesmo quando a chuva não favorece, ele tem seus mecanismos, né, para poder melhorar. Então eu vejo que aqui na Santa Catarina, eu estive agora no Oeste esses dias, então em várias atividades, eu estive ali em Fraiburgo, onde o pessoal, fiz palestra lá para o pessoal que planta maçã, da Fischer, e a plantação de uvas, fiz palestra em São Miguel das Missões, que também é ligado à soja, e vou muito para a região centro-oeste. Estou muito bem, é um segmento realmente que está dando certo, e isso faz com que o Brasil possa ter uma sobrevida, porque às vezes essa preocupação que nós temos aí com esse momento, eu não gosto de falar a palavra crise, esse momento que está vivendo em outros segmentos, o agronegócio está muito bem. E eles agora estão contratando palestrantes, porque antes as nossas palestras eram só para a indústria e para o comércio, agora não. De cada 10 palestras que eu faço, 5 é para agronegócio. O investimento em capacitação no setor do agronegócio é espetacular. Agora, de modo geral, como as empresas estão encarando esse investimento em capacitação, professor? Quando estive na Nigéria, eu vi escrito lá no hotel, assim, ó. Se eu treino as pessoas, elas poderão ir embora. Pior se eu não treinar e elas ficarem. Porque as pessoas, às vezes não dá para você medir, porque é comportamental. Mas eu vejo que toda aquela preocupação que tinha, eu trabalhei numa grande montadora de automóvel, então todos aqueles programas comportamentais hoje veio para a agricultura, veio para o agronegócios e eles estão investindo nas pessoas, porque se compra 2 tratores e dá para uma pessoa motivada e dá um trator para o outro, depois de 3 anos, esse trator está uma sucata e o outro está inteiro. E tudo que isso aí é comportamento, é atitude. Então tudo aquilo que as indústrias faziam chegou agora no agronegócio, e está, então, dando muito resultado. Professor Gretz, como o senhor avalia a crise política que afeta a economia brasileira e, na sua opinião, quais são as perspectivas para a gente sair dessa situação? Parece que as revistas, os jornais, as TV falam tanto em escândalo que agora ninguém mais liga para escândalo. As revistas não sabem o que colocam mais, porque os escândalos já não chamam a atenção. E, em paralelo, a nossa economia está andando.
com relação a vários, temos vários indicadores que estão dizendo que a nossa economia, mesmo com essa situação política em Brasília, está caminhando. Pois sabe o que eu percebo? Que o empresário, principalmente agora no segundo semestre, eu tive muita mais procura de palestra que o normal, porque alguém falou, não adianta ficar esperando alguma solução, alguma coisa de Brasília. Nós temos que fazer o dever de casa, porque existem indicadores já colocando que a nossa economia vai indo bem. Qual que é o dever de casa? Eu tenho que então lançar produtos, eu tenho que treinar pessoas, eu tenho que abrir mercado. É isso que muitas empresas estão fazendo pelo Brasil. Então eu estou sentindo que o Brasil tem um otimismo, né, fora da TV, às vezes, porque às vezes no noticiário pega algumas coisas mais ligadas à política, mas no campo da economia eu vejo que tem vários indicadores e pode ter certeza que no final do ano, quando nós olharmos para esse semestre que está começando agora, nós vamos ver então que foi um semestre realmente bastante forte, com bastante resultados, bastante positivo para o Brasil no mercado interno e o mercado externo também. Tá. Professor, é sempre um prazer contar com o senhor no Estado de Excelência, é a segunda vez que o senhor participa, né? Trazendo essa mensagem realmente de otimismo e de motivação. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço e sempre que for possível que eu puder participar do seu programa, será um prazer, porque você me deixa aqui contar minhas histórias, contando essa espontaneidade e eu me sinto em casa então. Muito obrigado pela oportunidade e todas as pessoas que nos acompanharam também, muito obrigado. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê semana que vem em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!